A palavra que vamos ler diz assim: A ti levanto os meus olhos, ó tu que estás entronizado nos céus. Eis que assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu senhor, e os olhos da serva para a mão de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Compadece-te de nós, ó Senhor. Compadece-te de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Este salmo é um salmo que é uma oração de uma pessoa desprezada. E o salmista se sente desprezado e faz uma oração pedindo o alívio para a dor do desprezo que ele sofre. A palavra desprezo, eu suponho que deve vir do verbo prezar. Prezar é valorizar. Meu prezado amigo, meu querido amigo, meu valorizado amigo. A palavra desprezar é o oposto de prezar. Desprezar é desvalorizar, é diminuir, é inferiorizar. Esse salmo é importante porque é um salmo que tem a ver com todo mundo, né? Com todos nós. Dificilmente vamos encontrar uma pessoa que vai dizer: eu nunca sofri desprezo. Dificilmente vamos ter essa experiência. Todas as pessoas, em algum momento da sua vida, sofreu essa desvalorização da parte de alguém. Em algum momento, alguém nos desvalorizou, alguém nos desprezou. Pois bem, isso então é o desprezo. A experiência do salmista era essa. Ele se sentia desvalorizado e ele faz a oração de uma pessoa desprezada. Talvez, se nós tivéssemos tempo, poderíamos contar, cada um de nós, uma experiência de dor pelo desprezo. Alguém, em algum momento, nos desprezou e isso nos tornou doloridos, sofredores. Mas o desprezo não é, digamos, uma experiência rara. É uma experiência bastante comum. E o salmista tem essa experiência de dor, ele lamenta por ser desprezado, mas o que ele faz, ele diz: eu levanto os meus olhos para Deus. De acordo com esse salmo, a pessoa desprezada deve buscar a Deus. Por exemplo, se eu sou desprezado por uma pessoa, eu devo buscar uma pessoa que não me despreza, para contrabalançar. Uma pessoa me desprezou, eu vou buscar a companhia de alguém que não me despreza, e é o que o salmista faz. Ele é desprezado pelos seus inimigos, então ele busca a companhia de alguém que ele tem certeza, ele sabe que não vai desprezá-lo. Ele acreditava firmemente que Deus jamais o desprezaria. Assim acontece conosco. Somos desprezados, e isso é uma coisa normal, mas nós sabemos de alguém que não nos vai desprezar. E nós podemos falar com essa pessoa que é o nosso Pai Celestial. É o que o salmista fez. Ele se sentia desprezado, maltratado e desvalorizado, mas ele sabe que Deus não o desprezaria. Então ele diz: eu elevo os meus olhos, eu levanto os meus olhos. Essa é uma da maneira de dizer que eu busco a Deus. Né? Elevar os olhos é o ato de buscar a Deus em oração. Vamos ver algumas lições que nós aprendemos neste salmo. Primeiramente, nós podemos analisar o que é o motivo do desprezo. Por que é que nos desprezam? Por que é que alguém, às vezes, nos desvaloriza? Por que é que alguém nos considera insignificantes?
Pensando nesse assunto, eu verifico que muitas pessoas podem ser desprezadas por pobreza. Por pobreza. Iracema conta a história do desprezo que ela sofreu quando era criança por causa do seu vestido, que era um vestido simples. Ela foi à festa, quando as suas coleguinhas foram à festa com uma roupa mais chique, e ela com uma roupa mais simples foi desprezada. Isso pode acontecer com cada um de nós. Podemos ser desprezados por causa da nossa pobreza, por causa da casa em que nós moramos. Nós podemos ser desprezados por causa de carência que nós sofremos. Também nós podemos ser desprezados por sermos mal preparados. Nós podemos ser desprezados porque não fizemos cursos, não fizemos uma faculdade. É possível que numa empresa, aquele que está no topo possa desprezar, por exemplo, a faxineira, ou possa desprezar aquele, no hospital, por exemplo, o diretor do hospital ou o médico pode desprezar aquele que empurra a maca, o maqueiro. Então, por condição de insignificância, por causa de pobreza, por causa de conhecimento, por causa de aparência física. Nós valorizamos muito a beleza. E se numa festa uma pessoa está com uma aparência, ou na festa ou numa rua, uma pessoa está com uma aparência diminuída, essa pessoa pode ser desprezada. Por idade, o desprezo dos velhos, né? Quando era criança havia muito disso, né? Que passava um idoso e as crianças desprezavam. Ou passavam bêbado e as crianças jogavam pedra. Os meninos jogavam pedra naquele bêbado. Desprezo por sua condição. O grupo em que nós vivemos. Eu conheci uma moça, ela minha paciente, e ela era do Nordeste, ela era do Nordeste, nordestina. E ela falou que na empresa onde ela trabalhava, na hora do almoço ela sentia nitidamente que as pessoas não queriam sentar perto dela porque era nordestina, falava com aquele sotaque nordestino, falava com aquele jeito nordestino. Então ela era desprezada por causa da sua condição social ou condição de região onde mora. Então nós podemos desprezar uma pessoa, ou uma pessoa pode ser desprezada pelo seu jeito de falar, o sotaque carregado, né? Então é motivo de zombaria. Eu me lembro de uma pessoa que zombava um pouco dos cariocas, porque falava os cascos, essa linguagem, então era motivo de zombaria, de desprezo. Então há várias maneiras de sermos desprezados. Israel, o povo de Israel estava em decadência, então todo mundo zombava do povo de Israel, porque era um povo que estava em decadência. Então se zombava do povo por causa disso. Nós podemos então ser desprezados por qualquer razão, por qualquer motivo. Uma esposa pode ser desprezada porque o marido achou uma mulher mais bonita, mais engraçada e despreza aquela esposa porque quer ficar com outra. E o contrário também, a mulher pode desprezar o marido porque achou um mais engraçado e ela despreza. O fato é que o desprezo é uma coisa que causa mal, que causa dor. E o salmista estava dolorido, ele estava triste, ele estava desvalorizado. Qualquer que seja o motivo do desprezo, a nossa saída é levantar os olhos para o céu, porque Deus não vai nos desprezar jamais. O que é que uma pessoa sente quando ela é desprezada? O salmista sentiu humilhação, ele se sente pequeno, se sente indigno, tem vergonha, fica envergonhado, né? Pode ficar com raiva, pode ficar agressivo, ele pode se sentir de alguma forma deprimido, desvalorizado, pode se sentir assim. E o salmista relata que ele está assim, ele sente raiva, ele sente vergonha. Em alguns casos,
O salmista se sente tão chateado que ele pede a Deus para matar os seus inimigos, as pessoas que o desprezam. Que hoje você me despreza, que Deus te castigue e amanhã você fique sofredor, como você está fazendo comigo. Então, sempre, 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 o desprezo é motivo para buscar o Senhor, porque o Senhor não nos despreza. Então, o salmista diz assim: eis que assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu Senhor, os olhos da serva para a mão da sua senhora. Assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus. Ele está usando uma linguagem familiar em que o servo carente, desprezado, espera do seu patrão algum gesto de valorização. Então a mão representa a oferta de bondade. Então o servo fica olhando para as mãos do seu senhor, esperando que daquelas mãos venha algo de valorização, algo que valoriza, até uma lembrancinha, um presentinho. Quem sabe esse patrão tem na sua mão algo que vai me valorizar. E a serva fica olhando para a mão da sua senhora, para ver se daquela mão surge alguma coisa que valorize. E o salmista diz: da mesma forma como o servo espera que da mão do seu Senhor venha alguma valorização, nós esperamos em Deus a valorização. O salmista leva uma grande vantagem em relação a outras pessoas, porque ele tem Deus. Se uma pessoa é desprezada e ela não tem para onde levantar os olhos, fica difícil. Mas para um cristão, para uma pessoa que crê em Deus, diante do desprezo, ela pode levantar os olhos. O Senhor está lá e está olhando tudo. O salmista diz que, em outro lugar, diz que Deus está lá de cima olhando. Se você é desprezado, Deus está vendo. Se você é desvalorizado, Deus está vendo. Se você é humilhado, Deus está vendo. Então tem alguém que vê, tem alguém que sabe, tem alguém para quem podemos levantar os olhos. Vamos ver mais alguma lição. O salmista então diz: eleva os meus olhos. Ele está em busca de uma valorização que o seu Deus faz. Ele é humilhado e ele levanta os olhos para o Deus exaltado. Quer dizer, eu sou pequeno, o meu vizinho me humilhou, mas o meu Senhor é exaltado. Então, eu humilhado tenho que buscar amparo no Deus exaltado, que é soberano e que é sobre tudo. Então, o salmista ele se sente desvalorizado pela zombaria, pelo desprezo, pelo maltrato, mas ele pode buscar o Deus que está lá em cima, o Deus que é exaltado. Dessa forma, a pessoa que está desvalorizada, que está desprezada, pode encontrar alguma compensação. O meu vizinho me despreza, mas o meu Deus exaltado me acolhe. Eu posso levantar para ele os olhos. Outra coisa que nós aprendemos é que o desprezo não é uma coisa isolada, não é só eu, você. O salmista coloca no plural: nós somos desprezados. Ele fala do desprezo como uma coisa que atinge a sua comunidade. Então ele fala desse desprezo que atinge a sua comunidade e ele usa a expressão nós. Então essa humilhação é uma experiência sua, é uma experiência minha, é uma experiência de todos os pobres, é uma experiência de todos os doentes, é uma experiência de todos os idosos. Às vezes um idoso é desprezado pela sua própria família, o filho, ou a filha, ou o neto, mas não é só ele que é desprezado. Muitos outros são desprezados. E, de qualquer forma, a saída é sempre a mesma: levantar os olhos. Eu, humilhado, levanto os olhos para o Senhor exaltado. Dele vem a valorização. Dele vem a valorização. Deus nos valoriza, independentemente de que os nossos parentes, os nossos amigos, quem quer que seja, nos desvalorize. Então, o que nós vamos fazer quando somos desprezados, humilhados, nós podemos fazer alguma coisa, certo? O desprezado,
pode encontrar, então, uma compensação no ambiente, no lugar onde ele é querido. Uma história bonita que todas as pessoas conhecem é a história do patinho feio. Uma pata, a história das histórias infantis, né? Uma pata teve uma ninhada de patinhos e um patinho era feio, porque era diferente. O patinho feio é aquele que não é igual a todo mundo, ele tem alguma característica que ele não se enquadra ali. E esse patinho foi crescendo cada vez mais diferente, cada vez mais humilhado, cada vez mais desprezado. Os outros patinhos não queriam brincar com ele ficou isolado, porque era feio. O tempo foi passando e ele, então, muito triste, abandonou a família porque ele era feio. E era desprezado porque era feio. E ele saiu pelo mundo. E conforme ele saiu pelo mundo, ele foi crescendo. Aí ele achou um lago de cisnes. Aqueles cisnes lindos, brancos, lindos, maravilhosos, nadando. E quando ele chegou naquele lago, os cisnes vieram correndo para ele, abraçaram e falaram: que lindo você é, que lindo você é. Ele era feio porque ele não era pato, ele era um cisne. Considerando como pato, ele era feio, mas ele não era um pato, ele era um cisne. E ficou sendo o cisne mais bonito daquele lago. Então, às vezes, nós podemos, em alguma situação, ser um patinho feio. Alguém nos despreza por causa da maneira como aquela pessoa nos olha, como ela nos considera. Mas, na verdade, no nosso lago mesmo, onde é o nosso lago ali, nós não somos um patinho feio e somos um cisne que aqueles que sabem valorizar a beleza de um cisne vão nos valorizar. Então, dessa forma, nós podemos entender isso, que no desprezo, como o salmista nos ensina, nós podemos buscar compensação em alguém que não nos despreza ou no ambiente onde nós somos valorizados. Uma coisa que é importante em relação à situação do desprezo é que muitas vezes aquele que é desprezado, ele pode querer se vingar do desprezo. E o salmista não coloca a vingança como uma possibilidade. A possibilidade é levantar os olhos para Deus. Porque às vezes há um desprezo e aquele desprezado mata o outro que o desprezou. Mata, ou agride, ou maltrata, se vinga. Se nós perguntarmos a uma pessoa desprezada sobre como ela se sente, ela vai se sentir, realmente vai se sentir isolada, ela vai se sentir desprezada. O desprezado está em boa companhia, porque muitas pessoas maravilhosas são desprezadas. Os profetas foram desprezados. O profeta era o melhor da sua nação. Eles eram os melhores, mas eles foram desprezados, maltratados, xingados, presos e até mortos. Jesus foi desprezado, os apóstolos foram desprezados. Então, nós, ao sermos desprezados, nós não estamos sozinhos, nós estamos em boa companhia, porque o nosso mestre também foi desprezado, e os grandes homens de Deus foram desprezados, os missionários foram desprezados, eles foram maltratados, e nós estamos em boa companhia. Quando você, meu querido, se sentir desprezado, eleva os olhos para cima e diz: eu estou em boa companhia, porque o meu Salvador, o meu Senhor, também foi desprezado. Eu estou com ele, ele foi desprezado e eu estou em boa companhia. Então, os desprezados estão em boa companhia. Eles podem buscar a Deus, que é exaltado, eles podem se consolar, porque ele não é mau, ele não é ruim, ele não é sem valor. Apenas alguém o vê assim. Apenas alguém o vê sem valor. Quando eu era criança, nós morávamos na roça e alguns alunos iam para a escola descalços, porque não tinham calçado para ir para a escola. E alguns tinham seu sapato, dependendo da condição da família. E, às vezes, aquele que estava sem sapato era um pouco desvalorizado.
Mas não era um só. Não era um só. Bons meninos, bons alunos, meninos maravilhosos não tinham sapato. E eles eram desprezados. Eles não tinham sapato, eles eram desprezados, mas eles eram maravilhosos. E eram aqueles que entendiam melhor matemática, entendiam melhor português, e muitas vezes eram mais queridos dos professores. Pois bem, este é o salmo da pessoa desprezada. O salmista ora porque ele é desprezado. E ele termina dizendo: compadece-te de nós, ó Senhor, de nós todos os desprezados. Compadece-te de nós, Senhor. Compadece-te de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Aqui é um desprezo, digamos, contínuo. É um desprezo que não é um dia ou outro. Está sempre, o salmista está sempre desprezado. O povo de Deus está sempre desprezado. Mas ele pede a Deus. E ele diz: a nossa alma está sobremodo farta da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Mas o salmista sempre diz que os arrogantes que desprezam, os soberbos que desprezam, eles, num segundo momento, não levarão vantagem sobre o velho, sobre o idoso, sobre o feio, sobre o pobre. Porque o feio, o pobre, o idoso, o doente, pode levantar seus olhos para o céu. Ele, humilhado, busca o Deus exaltado. Que o Deus exaltado nos conforte num dado momento, se alguém nos desprezar. E isso pode acontecer até hoje, ou amanhã, em algum dia. Mas o salmista diz: eu levanto os olhos para o céu, porque o Senhor que está no céu não me desprezará jamais. Que o Senhor nos abençoe.